Há cerca de 5 décadas, o bonde desapareceu das ruas de São Luís. A partir daí, os ônibus reinam sozinhos como meio de transporte de massas para a população ludovicense. Nos últimos anos, voltou-se a falar em outras alternativas, como o veículo leve sobre trilhos, ou VLT, e mesmo o retorno do trem para o transporte urbano de passageiros. Enquanto essas alternativas não acontecem, a cidade utiliza meios não massivos de transporte de passageiro, como as vans, os táxis, os mototáxis e, mais recentemente, os chamados carrinhos. O Mesa Redonda está no ar. Única forma de transporte de massas em São Luís, o governo do estado pensa em dar uma repaginada no velho e bom ônibus. A licitação para a contratação de uma empresa para a elaboração dos projetos básico e executivo para a implantação de um corredor de ônibus tipo BRT foi lançado em dezembro do ano passado. BRT é a sigla em inglês para transporte rápido por ônibus e dá mais velocidade ao transporte urbano com a criação de corredores exclusivos para os coletivos. Para conversar conosco sobre esse tema, temos aqui José Arthur Cabral, presidente da Agência de Mobilidade Urbana, MOB, Ribamar Corrêa, jornalista e blogueiro, e Raimundo Nonato Borges, jornalista e diretor do jornal O Imparcial. José Arthur, explica aí para os nossos telespectadores em que ponto está a licitação do BRT e como a adoção desse tipo de transporte vai melhorar a mobilidade urbana de São Luís. Bem, primeiro está um prazer estar com todos vocês aqui, Borges, Luiz Pedro, Corrêa, telespectador da TV Assembleia. Bem, a implantação do BRT, que na verdade o que está previsto para a região metropolitana, para a São Luís, é uma grande linha circular, né, que vai se integrar ao sistema atual, que é o sistema semi-urbano, e o sistema urbano que hoje conta com 1.100 veículos. Nós tivemos já o lote 1, foram separados em 2 lotes, são 2 fontes de financiamentos diferentes. A primeira é do FGTS, a outra de contratação direta com a Caixa. O lote 1 já foi licitado, já tem uma empresa contratada com ordem de serviço assinada. Ela está na fase de tratativas preliminares com a Caixa Econômica, junto com a MOB, para a aprovação de planilhas, memoriais de cálculo, até que haja autorização da Caixa para a gente iniciar. O lote 2, agora dia 20 passado, que implica 12 quilômetros de Avenida dos Holandeses, houve já a entrega das propostas, acredito que em 30 a 45 dias também deve estar finalizando. O lote 1, ele implica somente em litorânea, 2,6 km de reestruturação, mais 2 km de extensão e ainda a reestruturação da Avenida São Carlos, no Olho d'Água, e da Avenida Colares Moreira, no Renascença Calhau. Certo. E nesse trecho aí é que será implantado então o BRT? Sim, dentro de todo o projeto de circular pela ilha esse tipo de transporte, qual a vantagem desse tipo de transporte? Na verdade é um transporte, hoje já são aqueles ônibus articulados, né, que tem uma capacidade maior do que esses ônibus comuns que nós temos circulando aqui. Isso começou na década de 70 em Curitiba, o primeiro lugar a ser implantado, e hoje espalhou pelo mundo inteiro. Vamos dizer assim, é um projeto genuinamente brasileiro, e é uma forma de você dar uma velocidade maior à circulação do transporte coletivo, que hoje nas grandes cidades, São Luís não é diferente. Nos horários de pico nós chegamos muito próximo de 10 km por hora. No BRT, pela exclusividade da via, a via é exclusiva, com um pavimento diferente, e os semáforos são ligados aos veículos, então dá prioridade aos veículos em todos os cruzamentos, e com o pré-embarque nas estações também, nós praticamente dobramos a capacidade desse transporte, o transporte coletivo. Então eu creio que isso... Onde começa e onde termina essa linha do lote 1? O lote 1, o que foi feito na verdade? Foi feita toda uma preparação. A própria litorânea ela foi transformada numa extensão da MA 203. Hoje ele já é uma extensão da MA 203 para que englobe como um projeto. Era necessário a gente fazer isso para incorporar no projeto que antigamente, até então,
não estava previsto a circulação pela litorânea, para que fosse possível implantar esse projeto nessa etapa 1, que começa ali na rotatória do quartel da PM, vai até onde hoje fica ali aquele viaduto do Araçagi, são 20 quilômetros mais ou menos de vias. Nós precisamos resolver um problema que era um problema de alargamento da via. Esse alargamento da via tinha dois problemas. O primeiro, no trecho Olho d'Água e Calhau, o alargamento da via ia causar, em alguns trechos, uma desapropriação muito grande, chegando a mais de 40 milhões de apropriação. E o problema não é só o recurso, o problema é remanejamento de famílias e comércio e tudo mais. E nos trechos, principalmente aqui no Calhau, o comércio local praticamente ia perder estacionamento com o alargamento, né? Então ia impactar também no comércio. A solução... Aí tem o fator tempo. Sim. O governo atual, Flávio Dino, ele tem 1 ano e pouco de governo, praticamente um ano e meio de governo. E sim, daria tempo suficiente para construir toda essa estrutura que ainda depende e que também passe a funcionar o sistema BRT? Bem, o lote 1, com certeza nós teremos implantado até o final do governo. A nossa expectativa é que o lote 2, que são 12 quilômetros de holandeses, ele demore um pouco mais, talvez 2 anos, 1 ano nesse governo e 1 ano no próximo governo, por causa da engenharia de tráfego. Nós não podemos interromper totalmente a holandeses, nós temos que interromper por trecho para que não cause grande tumulto. Essa vai ser outra vantagem de a gente fazer a extensão da litorânea até Olho d'Água, porque a gente vai conseguir interromper a holandeses fazendo a litorânea como uma alternativa, que hoje não seria possível. Já fugindo um pouco ao caso do BRT, que sem dúvida é um projeto extremamente viável para São Luís, mas como é que o governo pensa em atuar na expansão e na reorganização da malha viária de São Luís? Porque me parece que os grandes eixos, tipo Africano, João Paulo, aí vem a Alemanha e vem Vinhais, né? Aí depois vem holandeses. Existem pontos de estrangulamento que precisam ser resolvidos. Como é que o governo pretende atuar? Já tem um projeto macro para isso? Bem, nós temos algumas dificuldades em relação a isso aí, né? Se a gente vê até a década de 70, talvez início de 80, e aí voltando à introdução do Luiz Pedro, nós tínhamos os bondes, né? A cidade de São Luís, e praticamente aí ela crescia no corredor Centro-Anil. Isso. E nós tínhamos as rodovias estaduais que cruzavam a ilha, e aí entra Gerônimo de Albuquerque, que é uma rodovia, a própria holandesa da década de 90. O que aconteceu ao longo do tempo é que, por falta de uma legislação específica, as faixas de domínio, que são 45 metros a partir de cada eixo, foram ocupadas, o que impede que você faça uma expansão. A Gerônimo de Albuquerque é um exemplo bem claro disso. Gerônimo de Albuquerque até deixou de ser rodovia estadual, hoje é uma rodovia urbana. Somente a Guajajaras continua. Então nós estamos hoje já preparando uma legislação específica para isso, para encaminhar para a Assembleia, para disciplinar exatamente a ocupação das faixas de domínio. Hoje a grande dificuldade que nós temos é qualquer alargamento dos grandes eixos viários de São Luís, seja Jerônimo, a própria holandesa tem esses problemas que a gente está comentando aqui, e não é o pior caso. A MA 202, que é a estrada da Maioba, ela está totalmente ocupada. Existe um projeto de alargamento daquele eixo, é importante que se faça alargamento desses eixos, porque, por exemplo, muita gente demanda que se faça o viaduto da Forquilha. O que se fez agora é uma arrumação que permite que nos dê um fôlego até que tenhamos uma solução definitiva. Mas como é que nós faríamos o elevado da Forquilha ser uma alternativa de tráfego de quem tem vindo pela 201 e pela 202? É impossível, né? Isso ia causar um problema muito grande. Então, o que o governo está pensando hoje nós temos que criar um sistema viário nas antigas MIAs, né? A 203 é o primeiro fato. Tem um projeto já para a 201, que é a estrada de Ribamar, e aí fazer a ligação hoje que tem estrada de Ribamar com a 203, que é a holandesa, na 204, que já está com toda a faixa de domínio também já sendo ocupada. A 202, que é a estrada da Maioba, já havia até recursos previstos
pelo BNDES, mas nós tomamos a decisão de parar esse projeto, de pensar uma outra alternativa, porque ia implicar em mais ou menos 100 milhões de reais de desapropriações. Então, esse é o grande problema hoje, de você resolver um problema do sistema viário da ilha de São Luís, não só do município de São Luís, mas da ilha de São Luís. Todo e qualquer adequação que dê fluidez ao nosso trânsito aqui vai impactar em grandes apropriações. Existe uma burocracia muito enorme sobre qualquer atividade que se desenvolve no serviço público, todo mundo sabe disso, até para compatibilizar a legislação em relação a essas linhas que poderão ser criadas. Isso dificulta todo um processo que gasta anos para ser concluído. Por isso que as coisas nunca chegam ao fim. O caso do VLT, desculpa. O VLT foi aquele projeto tocado a tom de caixa e não deu em nada. Até hoje está do jeito que está. E não corre o risco desse processo também no sistema de BRT acontecer algo parecido? Eu acho que são duas coisas diferentes. A questão do VLT, acho que houve uma janela onde havia crédito farto para aplicação em sistemas de transporte no país. Havia um incentivo a fabricantes brasileiros. O governo da ex-presidente Dilma chegou a editar um decreto em que havia um incentivo à nacionalização. Então nós chegamos a ter até uma fábrica de VLT aqui no Ceará. Mas isso acabou. Hoje as fábricas fecharam, não há mais mercado para isso, não há mais dinheiro abundante. Então, assim, eu sou favorável à ampliação de sistemas sobre trilhos, porque dá uma capacidade muito maior. O VLT ele é um sucesso no mundo inteiro, né? As discussões que tiveram no VLT foram mais políticas do que técnicas, mas hoje não há mais espaço para isso. E qualquer outra dos sistemas que a gente pode implantar, hoje o mais barato é o BRT. Mais barato em termos, né? Agora, a grande vantagem do BRT, eu acho que desse sistema que nós estamos implantando agora, que nós não estamos implantando um sistema viário, nós estamos implantando um sistema de multimodalidade, onde está previsto ciclovia, está previsto calçada, está previsto pistas exclusivas para onde, está previsto pista para o transporte individual. E eu vejo que isso tem que ser repensado, né? Nós não podemos só pensar as cidades, as áreas urbanas para carro. Mas também não podemos ter a ilusão em que a gente vai resolver o problema só impondo o transporte coletivo como a única solução. Existem recursos disponíveis para isso? Arthur, eu queria só que a gente fizesse um rápido intervalo e a gente pode voltar novamente aí, você respondendo a pergunta do Borges. Estamos de volta com o programa Mesa Redonda. Eu queria que o nosso companheiro Borges fizesse aí a pergunta que fez aí ao doutor Zé Arthur. Doutor Arthur, eu gostaria de saber o seguinte: a gente vive numa situação de crise no país todo, no Maranhão não é diferente, e há falta de recursos para qualquer tipo de projeto de grande envergadura, como será este que está sendo colocado pelo governo do estado. A pergunta é: existem recursos suficientes para tocar esse projeto agora, já que a licitação dele foi realizada na primeira etapa? Bem, esse projeto inicialmente ele estava previsto para ter parte do recurso de OGU, do Orçamento Geral da União, e parte de financiamento do FGTS. Em meados do ano passado, foi sinalizado pelo governo federal que os recursos de OGU não seriam disponibilizados, mas os recursos do FGTS sim. Então o governo tomou a decisão de pegar um empréstimo, na verdade o empréstimo não foi só para isso, foi para outras ações também, junto à Caixa Econômica. Então o que estava previsto para o OGU hoje está coberto pelo empréstimo com a Caixa Econômica. Então os contratos já estão assinados. Qual o custo previsto? Do BRT todo? Essa parte inicial desse... nesse momento eu não posso falar, porque o segundo lote, ele está correndo uma licitação onde o preço é sigiloso. Certo. Então eu não posso falar. Posso falar do primeiro, foi 56 milhões. 56 milhões. Certo. E esse dinheiro existe? Sim, é recurso do FGTS. Já está o contrato assinado. Agora, Uma coisa ligada à outra, doutor Arthur. A construção, a reformulação da via
no caso da litorânea, que será toda alterada, inclusive o sistema de transformar em via única, e a holandeses também, né, que vem logo depois. Sim. Essa empresa que venceu a licitação, ela vai esperar a conclusão ou ela tem participação na execução dessas obras? A empresa de transporte? É. Não, é uma concessão separada. E a que vai... A licitação agora é só para a implantação do sistema. Aí depois vai ser feita uma licitação para a operação do sistema. Sim, mas isso então vai ser uma obra pública. Ela não tem investimento privado. O investimento privado será nos veículos. Nos veículos para Nos operação. veículos, exatamente. E aí é com licitação. Com licitação. Tá. Com os veículos. Que não precisa ser feito agora. A gente vai fazer isso no próximo ano. Quando estiver mais próximo da conclusão da obra, nós faremos a licitação para a operação dos veículos. Agora me diga uma coisa, acho que já fugindo um pouco a esse projeto, que com certeza vai dar uma melhora muito grande na mobilidade de da ilha de São Luís, digamos assim. O sistema de transporte coletivo hoje, ele atende, ou ele é mal usado, ou ele é mal administrado, ou 1.200 ônibus poderiam ser melhor utilizados numa malha viária melhor organizada, melhor estruturada. Afinal, qual é o problema dessa estrutura de hoje, né? O que pega mais? Onde é que está o X da questão? Eu diria que o problema que hoje impacta o transporte coletivo aqui da Ilha de São Luís é o sistema viário, com alguns gargalos, porque na hora que você começa a ter gargalos, principalmente no período do dia onde há maior necessidade de veículos, né? Os veículos têm uma programação diária, que à medida que a demanda vai aumentando, você vai colocando mais veículos. E coincidência ou não, é nos períodos em que você precisa de mais transporte passageiro, são os períodos em que as vias estão completamente congestionadas. Quando acontece isso, você começa a ter necessidade de colocar mais veículos para que o tempo de espera do passageiro na parada ele seja menor. Quando você coloca mais veículos, você impacta no custo da operação. Você impactando o custo da operação, você vai precisar transferir esse valor para a tarifa. E aí lembrando que nós aqui não temos tarifa subsidiada. O subsídio que a gente tem aqui é um subsídio indireto no combustível, somente. Certo. E com a prefeitura também abrindo mão de boa parte do ISS que elas são obrigadas a recolher. Então, isso faz com que o sistema ele acabe não chegando a um ponto ideal de operação, quer dizer, ele não tenha uma lucratividade onde os proprietários das empresas consigam repor e ter uma idade média adequada, que seria a média, seria 5 anos aí, nós hoje estamos em torno de 7 anos. Mas o que nós estamos batendo hoje? Nós estamos batendo na idade máxima. As empresas que têm veículos com a idade acima de 10 anos estão sendo notificadas para retirar os veículos. Certo. E estamos fazendo mudanças de nível de serviço paulatinas, né? Implantando linhas com ar-condicionado. Já temos linhas convencionais, tanto no sistema semiurbano, que é do Estado, quanto do sistema urbano com ar-condicionado também. Acho que isso é uma tendência irreversível. Não esquecendo que o custo de operação de um ônibus de ar-condicionado é 20% maior, né, por causa do consumo de combustível. Agora só para a gente fechar aqui, não querendo cortar seu raciocínio, o senhor está falando de custo operacional, de custo das empresas. E o custo do usuário? A tarifa que nós pagamos em São Luís, ela é justa? Ela está dentro de uma realidade ou ela está fora de contexto? A tarifa paga hoje em São Luís de R$ 2,90 a R$ 3,10, tem uma tarifa mais baixa em linhas muito pouco. Ela é uma das mais baixas do Brasil. Uma das mais baixas do Nordeste, uma das mais baixas do Brasil. A gente consegue, e aí tem uma dificuldade aqui, por exemplo, Imperatriz, que é outra área que a gente atua, você tem uma cidade muito adensada, então as linhas são mais curtas. E você consegue, com linhas curtas, ter mais movimentação de passageiros. Quer dizer, o índice de passageiro por quilômetro rodado é muito maior. Então as linhas são muito longas, né, porque a ilha é muito espaçada.
E aí você tem um índice de passageiro menor e isso também encarece. Então, é uma série de fatores. E aí não estou justificando aqui, não. É só para lembrar que, historicamente, no mundo inteiro, o sistema de transporte público, ele faz um ciclo. Ele vai para o setor privado, depois de certo tempo o setor privado começa a ter dificuldades, o nível de serviço começa a cair e o governo vai lá e acampa. Aí, durante um tempo melhora, até que o governo começa a ter dificuldades, aí privatiza de novo. Não é o caso aqui, nós já estamos desde o fim dos bondes, há uns 40, 50 anos, com o sistema todo privado, mas com todas as dificuldades, com a pressão da sociedade para que as tarifas sejam sempre as menores possíveis, isso é normal. Né? A tendência de setores monopolistas ou oligopolistas é não cuidar muito dos custos e acaba querendo repassar para o usuário. Então, o governo ele é o intermediário nisso. Né? Olha, você não pode também baixar muita tarifa, senão os níveis de serviço caem. Também não pode aumentar muita tarifa, senão o usuário é prejudicado. Então, esse é o grande dilema. Tem uma curiosidade, é o seguinte, o Luiz Pedro, na abertura, falou exatamente a questão do transporte de massa que havia há 50 anos em São Luís, que era o bonde que cortava a cidade de ponta a ponta e até o Anil. Praça João Lisboa, Anil. Hoje, quando você fala nessas alternativas de transporte de massa, de mobilidade urbana, a gente não percebe uma preocupação em relação a outra parte da cidade, que é em relação ao Anjo da Guarda, em relação, por exemplo, outros bairros, cidade operária, que são praticamente outras cidades dentro de uma cidade só, que é a capital. Qual é o projeto macro para uma solução do transporte público de São Luís, que dentro da sua, do órgão, que é um órgão novo, né, a sua agência de mobilidade urbana, mas existe um projeto para ter uma solução ou pelo menos um encaminhamento para essa situação que é caótica para todos os lados que se imagina, o que se pretende aí em São Luís? Bem, o caso específico de cidade operária e área Itaquibacanga é exatamente o sistema viário, que está todo impactado. No caso da cidade operária, está impactada ali pela Lourenço, né, que é aquela via que passa dentro do São Cristóvão. E no caso lá do Itaquibacanga, é exatamente a barragem do Bacanga. Você sai de uma avenida que tem 3 faixas, entra em 2, estrangula ali. Agora, dentro desse projeto global, que é um projeto que eu diria que iria demorar aí numa continuidade sem interrupções, em torno de 8 anos para ser implantado todo, que é esse BRT circular, no segundo momento, a partir lá do Araçagi, nós teríamos uma ligação passando pela MA 202, que é a Estrada Maioba, e aí passando ali por dentro da cidade operária até chegar na 135, passando pela frente da UEMA e por trás do aeroporto. Com isso você cria alternativas de escoamento de tráfego. Eu não tenho dúvida que, por exemplo, na cidade operária, depois de concluída essa segunda etapa, que é o que nós estamos prevendo, que vai ser mais fácil você sair da cidade operária, pegar essa via, pegar a Holandesa e chegar no centro da cidade, do que tentar a alternativa que tem hoje. Da mesma forma, a área Itaquibacanga, nesse projeto é duplicar a barragem, né? E aí não é só duplicar, não é simplesmente alargar as vias, você tem problema de reforço estrutural, tem uma série de coisas. Mas nós chegamos a estudar sim um BRT lá para a área Itaquibacanga, então é uma área que hoje está com muita dificuldade. O problema é que ele é muito mais difícil de implantar por causa de problemas estruturais na via, mas vai ser feito também. Eu sou um homem de boa vontade, Borges. Eu acredito que essas políticas vão ter continuidade porque elas vão ter sucesso. Se duvidou muito que os próprios concessionários do transporte público duvidavam que tinha viabilidade a gente colocar ônibus com ar-condicionado aqui. O que aconteceu? Hoje, essas linhas elas estão já ficando no limite de lotadas, porque todo mundo quer pegar ônibus com ar-condicionado. E a tarifa é um pouco maior. Então, à medida que você tem sucesso com esse serviço, você começa a viabilizar a melhoria dele. Uma palavra do governador que ele falava muito no início do governo diz assim: vamos melhorando o serviço e forçando todo o sistema a melhorar. O senhor tem um dos maiores problemas da cidade de São Luís para resolver.
a curto, a médio e a longo prazo. Não, eu diria do Maranhão, não é na cidade. Porque a nós capital falamos fosse só aqui. Mas nós estamos numa luta grande também na região metropolitana de Imperatriz, mas estamos tendo bastante sucesso. O sistema lá já deu uma arrumada muito grande, melhoramos a qualidade de veículos, demos uma arrumada na questão do transporte clandestino, estamos já prevendo um segundo terminal lá, já construído com a iniciativa privada, mas é um trabalho, ele é um trabalho que tem que ser feito com muita persistência. Presidente, enquanto esse projeto macro não chega, como é que o governo pretende resolver o problema Porque, veja bem, pode ser até uma visão muito legalista, mas o que a gente percebe é que boa parte da mobilidade urbana de São Luís é feita de forma clandestina e ilegal. Os carrinhos, os mototáxis que tem 1.000 e tantos legalizados, e tem 3.000 irregulares, né? Agora chega o sistema de táxi, que é convencional, é uma concessão pública, de repente é atropelado pelo Uber. Quer dizer, como é que essas coisas vão, quer dizer, que solução a sua agência pretende, já tem ou imagina para esses casos da ilegalidade? Aí eu acho que são duas coisas. Porque a ilegalidade, primeiro ela afronta uma estrutura institucional, afronta as regras. Depois, ela é uma atividade de risco. Sim, sem dúvida. E ela é uma atividade, é um negócio ilegal. Então, são vários fatores aí que complicam essa situação. Primeiro, assim, eu vejo que esse tipo de transporte, se o transporte através de vans ou através de micro-ônibus, ele é necessário. Então, por exemplo, nós temos uma situação aqui no interior da ilha, que várias áreas rurais aqui, por dificuldade de acesso, você não consegue chegar de ônibus. Você só chega através de carros menores. Tipo van... a região de Jussatuba, por exemplo. Sim. Vários trechos ali no município de Ribamar e Passo Lumiar, você não está conseguindo chegar, porque são áreas rurais de fato e em período de chuva são muito castigadas e o dono do veículo ele acaba dizendo, não vou fazer aquilo lá. E aí entra esse transporte. Mesmo em áreas, vamos dizer assim, urbanas, como ali o Paranã, como Vila São José, Vila Cafeteira, Marli Abdala, Rosiana Sarney ali no Passo do Lumiar, né, você tem uma quantidade grande de vans circulando. É verdade. O que nós temos feito? Nós temos buscado que todos eles se legalizem. A primeira preocupação nossa é com a segurança do passageiro. Esse é o ponto. Primeiro. Então, assim, nós fizemos operações, tanto aqui quanto em Imperatriz, chegamos a apreender mais de 50 veículos. Aprendemos mesmo. E veículos sem a mínima condição de rodar, eles não voltam mais para a rua. Não voltam mais para a rua. Então, nós encontramos situação de veículos com motorista não habilitado, veículos sem freio. Então, esse veículo é apreendido. Não tem a segunda vez. Mas hoje nós já temos, por exemplo, mais de 1.500 pedidos de cadastramento de veículos desse tipo lá na MOB. Então, o que a gente busca? A gente busca olha, primeiro você vai regularizar o veículo tem que ter as condições mínimas de circulação, o motorista tem que ser habilitado para esse tipo de veículo. Então, esse é um trabalho que é um trabalho de paciência também. A gente vem buscando e vem conseguindo ter um retorno disso aí. Agora, é lógico que nesse momento de crise e desemprego, que é um problema nacional, muita gente tem o seu carro em casa, diz, olha, eu estou desempregado, eu vou tentar buscar alguma forma de ganhar o meu dinheiro. Então, aí vem a questão da ilegalidade, que você está batendo sempre. Então, assim, é um círculo, né? Você começa de um lado, quando você terminou aqui, você tem que começar de novo. Nós temos feito, Correia, aqui na Ilha de São Luís, inspeções e fiscalizações semanais. Agora, imagina que nós temos que fazer isso no Maranhão inteiro. Nós temos cidades que distam 1.000 quilômetros de São Luís. Se nós temos problema de ilegalidade aqui, no interior não é muito diferente. Nós estamos buscando outras formas, por exemplo, outras formas. Não tem legalização. Não tem, até tem. Tem sim, mas nós estamos buscando outras formas. Por exemplo, a lei que foi aprovada em dezembro aqui na Assembleia, primeiro ela já muda uma coisa,
quem vai explorar transporte complementar não pode mais ser pessoa física. Tem que ser cooperativa ou empresa. Então eles já estão se organizando, porque veja só, é impossível você manter um veículo, isso eles aprendem com o tempo, um veículo e dar a manutenção nele, né? E depois de certo tempo você conseguir fazer a troca do veículo com as tarifas que eles operam. Isso não é possível fazer. E acaba que você tem uma frota que com o tempo ela está ficando sucateada. Então a gente tem incentivado eles a se organizarem em cooperativas. As cooperativas lá em Imperatriz são muito organizadas, onde tem uma oficina para todos usarem a oficina, setor de peças e tudo mais. Então essa é uma questão. Agora, como é que nós vamos resolver essa fiscalização no Maranhão inteiro? Se o nosso corpo do batalhão rodoviário da PM, ele não é muito grande, e nem acho que deva ser também. Se você pensar em 1.000 pessoas para fiscalizar o Maranhão, não vai conseguir. Então, o que nós estamos fazendo? Está concentrado em São Luís, né? Aqui na ilha, vamos dizer. Sim, mas a gente tem feito operações no interior. Já na MA 122, que sai de Imperatriz até João Lisboa e Amarante, outra cidade, nós já começamos a implantar a fiscalização eletrônica, que não só vê a questão da velocidade, mas o reconhecimento de placas, né, que é o sistema OCR, e aí a gente já começa a detectar onde há uma circulação grande de clandestinos. E aí você faz a pontual. Nós estamos estudando uma outra coisa agora, que já está sendo usado lá em Goiás e no estado já é muito comum, que é a fiscalização por drones. Nós já estamos buscando aí um drone adequado para que a gente possa fazer aqui na ilha, porque, por exemplo, a gente às vezes tem uma denúncia, olha, está tendo uma concentração grande de veículo clandestino na área tal. Aí eu tenho que deslocar toda uma equipe de fiscalização para lá. Com o drone eu não preciso fazer isso, eu mando o drone para lá, ele vai olhar, eu estou aqui na câmera olhando de fato se há aquela... E aí a gente começa com a tecnologia, a gente conseguir ter uma amplitude maior da nossa atuação. Vamos dar só um breve intervalo e vamos voltar com o nosso terceiro bloco de discussões. Estamos de volta com o programa Mesa Redonda, que hoje discute a adoção de novas alternativas de transporte em São Luís. No programa contamos com a presença dos seguintes debatedores: José Arthur Cabral, presidente da Agência de Mobilidade Urbana, MOB, Ibamar Corrêa, jornalista e blogueiro, e Raimundo Nonato Borges, jornalista e diretor do jornal O Imparcial. Bom, essas alternativas aí que estão aparecendo, Arthur, nós estamos tendo aí essa visão de que tem muita coisa sendo feita, né? E a gente, por exemplo, surpresa essa questão aí dos drones, né? Mas outras alternativas de transporte que não BRT estão sendo pensadas, ou essa daí vai ser a matriz única? Olha, eu tenho orgulho de dizer que a MOB ela se caracteriza como uma usina de ideias. Nós conseguimos montar uma equipe lá de engenheiros, vários deles ex-colegas da Vale, ferroviários, e vários engenheiros jovens, ex-alunos meus também, que a gente tem produzido muita coisa, muita coisa. Não só o que está acontecendo, mas o que vem acontecer aí na mobilidade no transporte do Maranhão, nós vamos deixar um legado bastante forte, mesmo em 4 anos. Presidente, eu antes de entrar no seu assunto, eu queria só que ele tirasse uma dúvida. E isso acho que desde que a rede ferroviária foi desativada, havia uma ideia aqui de se aproveitar esse corredor, né, férreo da antiga Refesa até o Anil. Esse projeto não era viável, na medida em que uma linha de trem para e que é exatamente no principal corredor de São Luís, João Paulo, enfim. Isso não era viável? Bem, hoje ele não é mais viável. Hoje não é. Porque o antigo caminho ele foi todo ocupado. Não só ali na região do Anil, mas principalmente ali nas proximidades nas proximidades ali do Estádio Castelão, ele já está literalmente tomado. Né?
Agora, é possível que no futuro seja necessário fazer isso, se houver um desenvolvimento de fato no distrito industrial lá de Bacabeira a Rosário, nós vamos ter que fazer uma ligação de trem. Não é possível você fazer isso hoje, né? Nós, quando começamos o governo, nós tínhamos uma linha de transporte por ônibus para Rosário que tinha 4 viagens por dia. Hoje nós temos 18. São 18 viagens. Para Rosário? Para Rosário. Então, o que vai acontecer ao longo do tempo é que esse transporte por ônibus não vai ser suficiente. Tinha 4 e hoje tem 18, porque havia uma demanda reprimida ou porque aconteceu algum caso que fez com que mudasse essa necessidade? Eu acho que os dois, assim, existia a demanda reprimida, mas como o serviço era ruim também, ninguém se interessava em usar. Então, nós melhoramos muito a qualidade dos veículos, aumentamos o número de viagens e hoje é um grande sucesso esse serviço que nós fizemos lá. É um grande sucesso. Agora, é evidente... É uma empresa só que faz? É uma empresa só que faz. Agora, é evidente, vamos pensar assim, olha, vamos ter um distrito industrial com investimento de 2 bilhões lá na região de Rosário e Bacabeira. A propósito disso, eu li no jornal... Vou até colocar, né? desculpa, na campanha de 2016, campanha de prefeito de São Luís, discutiu-se entre candidatos a possibilidade de aproveitar o eixo da BR-135 e colocar o sistema VLT, usando o espaço entre as duas vias. De Rosário para cá. De Rosário até São Luís. Agora, o que não foi muito colocado com clareza foi exatamente o final dessa linha, onde ela terminaria, que seria perto do aeroporto de São Luís. E uma vez eu indaguei a um dos candidatos autor da ideia, e os passageiros que se deslocariam nesse trajeto chegariam no aeroporto, na área do aeroporto, iriam para onde e como. Existe algum estudo sobre isso que viabiliza, ou pelo menos alguma ideia? Nós fizemos um estudo, concreta? Borges, inclusive com a equipe da Transnordestina. Primeiro o seguinte, essa linha, que é a linha antiga via férrea de Teresina até São Luís, hoje ela está inviabilizada para transporte de passageiros, porque tanto o sistema de trilhos como dormente estão todos comprometidos. Você consegue fazer transporte de carga, tem a questão da bitola também, que é você mais consegue grave. fazer o transporte de carga, porque se você prestar atenção, ele não roda a pouco mais de 10 km por hora. Não vai rodar uma linha de trem de passageiro rodando 10 km por hora. E os vagões de passageiros você tem que ter mais cuidado ainda. Além da questão da bitola, que é uma bitola estreita, uma bitola larga, que é mais adequada. Mas enfim, nós fizemos o estudo. Com a duplicação da BR-135, esse trecho entre Rosário, Bacabeira e São Luís, ele já estaria todo trocado. Ele está sendo todo trocado até o Estreito dos Mosquitos. Do Estreito dos Mosquitos até a estação antiga do Chiricral, nós teríamos que fazer um investimento aí que não era muito grande, em torno de, acho que 5 milhões de reais para fazer a troca de trilhos e as dormentes. Mas aí teria que fazer um investimento lá no terminal, na antiga estação ferroviária, para ela poder ser uma estação multimodal, a partir dali você pegar o ônibus, teria que fazer um investimento lá, e tinha um outro problema. O outro problema esse serviço ainda seria deficitário. Alguém tinha que bancar o custo da operação. Porque muitas vezes essa conta você tem que fazer, e às vezes no calor da campanha política você promete que vai implantar, tem até o recurso, sim, e depois quem paga a conta. Eu me lembro a primeira vez que nós conversamos isso com o governador, ele, como é muito inteligente, ele perguntou assim, e depois quem vai pagar a conta? Eu digo, vai dar prejuízo. E a possibilidade desse projeto todo, já não é mais nem a questão lá da utilização da ferrovia, mas o sistema que está programado, licitado, qual é a participação da iniciativa privada nele? Bem, é basicamente operacional. Um sistema desse, se você for colocar investimento privado pelos valores dele, ele não tem retorno, né? Não tem a lucratividade que incentive a iniciativa privada a entrar. É o poder público a fundo O perdido. poder público tem que entrar com a infraestrutura. Outra indagação, doutor. E aí a operação seria por iniciativa privada, e nós vamos fazer a licitação não só da operação do sistema de transporte, que são BRT, mas também do terminal que vai ser construído lá no Araçagi, que é um terminal de integração do BRT. Tem várias coisas que nós vamos fazer, assim, o projeto é muito grande, ele vai mexer com toda aquela região, e é importante que se diga assim, às vezes há uma crítica
vocês estão mexendo numa região que não tem tanta necessidade. Na verdade, é a região hoje de maior crescimento de ocupação hoje, é a região noroeste da ilha. Eu não tenho dúvida que em pouco tempo aquela ocupação, aquela mancha toda vai chegar até Raposa. Sim. Então você tem que resolver isso agora. Até porque esse conceito que se usa aqui no Brasil, que primeiro se ocupa, depois se faz as vias, ele é o inverso de transporte no mundo inteiro. E primeiro você faz as vias. A propósito disso, eu estava conversando com um engenheiro que tem alguma relação com a prefeitura de São José de Ribamar, e ele me disse, olha, exatamente falando sobre isso, ele me dizia o seguinte, olha, o nosso grande problema é o seguinte, esse programa Minha Casa Minha Vida. Nós estamos festejando a entrega de 5 mil casas lá em São José de Ribamar, né? Só que ninguém se lembra que essas 5 mil casas vão trazer para ali 50 mil pessoas, né? Que precisam se deslocar, vão levar para ali de vários bairros de várias regiões de São Luís, pessoas que vão morar para lá, vão levar seu carro, sua moto. Ninguém previu uma adequação da malha viária para atender esse pessoal. Ou seja, aquele corredor da Forquilha... não só a malha viária, mas também o sistema de transporte. Então, por exemplo, isso de fato tem que acontecer, essa conversa maior dos órgãos de transporte com os órgãos de habitação. Essa semana, ontem, eu estava conversando mesmo com o secretário Pada Nazarena, lá de Passo Miar, falando assim, Arthur, daqui a 15 dias nós vamos inaugurar o Minha Casa Minha Vida. Sim, não tem linha de transporte. Eu digo, eu vou ter que dar um jeito. Quer dizer, como resolver isso? E por que não existe essa conversa prévia? Né? Por que a estruturação da malha viária, para atender a esse núcleo que nasce, que ali vai se concentrar muita gente, carro, por que isso não acontece? Por que isso não está dentro do projeto de um conjunto habitacional como esse? Olha, isso aí eu não poderia responder, até porque não sei, para falar a verdade, mas eu diria, o que nós nos preocupamos muito na MOB é fazer política de Estado. Sim. Nós temos que fazer política de governo, tem que fazer política de Estado. Política de Estado é você ter marcos regulatórios adequados, você ter um planejamento de longo prazo, em que independente de quem esteja no governo, seja executado, através de estudos técnicos que balizem isso aí, balizem até a busca de recursos. Se nós tivermos essas políticas de Estado em todas as áreas, inclusive de habitação, eu acho que fica mais fácil resolver. Porque é muito simples, se eu trabalho aqui com a área de habitação, eu chego e olha, eu tenho aqui previsto para em 5, 10 anos ter essa ocupação dessas áreas aqui. Eu preciso que seja resolvido o sistema viário e o sistema de transporte público. Mas isso não acontece por vários motivos e não é só no Maranhão. O Brasil trabalha dessa forma. Infelizmente, é uma coisa bem... planejamento no Brasil ainda é uma coisa que tem que avançar muito. Muito, né? Deixa eu dizer, é questão do impacto de vizinhança, né? Nós temos aqui, por exemplo, aqui perto da Assembleia se criaram vários conjuntos, vários condomínios, né? Vamos dizer assim, e se adensou muito aqui a questão do trânsito nessa área. Nós agora, que está previsto para setembro, a inauguração de um novo shopping lá pelo Calhau. Né? Ali vamos dizer, cerca de uma centena de lojas a mais ali naquela região. O que é que está se pensando, ou se tem algum planejamento em termos do impacto de vizinhança de um empreendimento como esse? Bem, primeiro que existe uma lei municipal, que é a lei de polo gerador de tráfego. A lei de polo gerador de tráfego, ela diz o seguinte: se você tem um empreendimento em que ele vai gerar um impacto significativo no seu entorno, no trânsito e circulação de veículos, você é obrigado a fazer investimentos nesse entorno. Então, na aprovação do empreendimento, o órgão municipal ele tem que obrigar a fazer isso aí. Eu sei que houve tratativas entre esse empreendimento com a prefeitura e estavam previstos alguns investimentos na área. Não sei realmente se seriam suficientes. Mas, e aí muito recente, eles nos procuraram, a prefeitura nos procurou e disse, olha, é melhor vocês não fazerem nada agora, porque tudo que vocês fizerem, a obra da holandesa vai mudar completamente. Eu diria até que o sistema que vai ser implantado, que é o binário, ele resolve boa parte do problema daquele shopping ali. Agora, o que acontece também, Luiz Pedro? O que acontece é que, às vezes, o empresário,
ele, por conta de economizar nos custos de investimento, ele acaba minimizando esses custos do entorno. Eu vou dar um exemplo aqui claro de um shopping grande aqui numa das regiões, que na época que foi instalado, minimizou esse investimento do entorno, começou a ter problemas sérios. Eu ainda antes de entrar no governo, fui chamado para dar uma consultoria e fiz toda uma reformulação do entorno lá, que hoje resolveu, mas que devia ter sido feita na época. Não vou fazer isso, porque o município vai fazer, o Estado vai fazer. Não faz, mas por lei é obrigado a fazer. Senão você não libera o alvará da obra. Agora, a gente sabe que isso nem sempre acontece, né? Mas a legislação exige, se a gente seguir a legislação, um dos problemas que a gente tem, a gente não estaria discutindo aqui. O problema é que nem sempre ela é seguida, por diversos motivos, que não cabe aqui falar. Muito bem, eu acho que teríamos muito mais assuntos aí a tratar aqui com o Dr. Zé Arthur, que sempre nos traz aqui novidades e desta vez trouxe bastante novidade mesmo. Mas nosso tempo está se esgotando e eu queria que cada um, a começar pelo Zé Arthur, fizesse suas considerações finais para a gente concluir o programa. Bem, eu queria deixar a palavra final aqui dizendo assim, o governo tem trabalhado bastante, não só em projetos para resolver questões de curto prazo, mas também olhando para o horizonte mais longo de 10, 15, 20 anos. Agora mesmo estamos fazendo a licitação do terminal rodoviário de São Luís, uma concessão longa para que haja investimento de parte da iniciativa privada. E esse governo, ele tem uma política de que, se é possível fazer o investimento pela iniciativa privada, ele será feito. Aquilo que não é possível, o governo entra. Há muita coisa a ser feita, não há dúvida, a gente sabe que o sistema de transporte público no estado do Maranhão ainda está engateando, enquanto no mundo inteiro já está se falando de desregulamentação, nós estamos ainda no estágio de regulamentação. E aí a gente acaba sendo atropeladas por tecnologia como o Uber e outras coisas que vão surgir, que já é um sinal claro que o setor vai desregulamentar. Mas nesse momento a regulamentação ela é muito importante. E que a população ela entenda assim, que o trabalho está sendo feito, mas a maturação ela vai acontecendo aos poucos. Agradeço mais uma vez o convite aqui, um prazer estar com vocês todos aqui e nova oportunidade teremos aqui. Correia. Eu fiquei agradavelmente surpreso, e que pese o fato de como jornalista, eu fui dirigente de jornal durante muito tempo, e vivi acompanhei muito de perto esse drama da mobilidade de São Luís. E fiquei agradavelmente surpreso, né, com uma frase do presidente, que a MOB é uma usina de ideias. Nesse sentido, que bom porque a impressão de quem está de fora é de que existe muito pouca gente pensando, né, para resolver esses problemas que são tão fortes, são tão contundentes. E eu ali ouvindo agora, eu vou ficar com uma impressão um pouco diferente, né, da realidade em que eu vivo, em que milhares de ludovicenses e ilhéus vivem por conta da sua necessidade de deslocamento. E eu queria até parabenizá-lo, porque eu desconhecia essa razão de ser da MOB, né? E que São Luís tenha um futuro melhor nessa questão da mobilidade. Bem, Bom, eu já venho acompanhando o trabalho do Dr. Arthur Cabral na mobilidade urbana, aí na Agência de Mobilidade Urbana. É um órgão novo, tem um imenso desafio, porque são projetos de médio e longo, principalmente longo prazo, que dependem de muito planejamento. É diferente de lidar com a saúde pública, que é uma coisa emergencial, é diferente de lidar com a educação, que também é quase emergencial, mas a mobilidade urbana ela é muito mais de longo prazo, de médio, curto e longo prazo, principalmente na situação que São Luís está hoje, com estrangulamento no sistema viário em todas as áreas da capital. E quero esperar que o senhor tenha sucesso nesses projetos, nessas ideias, que a mobilidade urbana virou um laboratório de ideias realmente, e que essas ideias se transformem realmente em projetos em benefício
da nossa cidade. Isso que a gente espera, nós como cidadãos, e esperançoso de que a gente tenha logo uma cidade melhor, principalmente nesse aspecto da mobilidade urbana, que é muito complicado aqui ainda. Já sucesso aí para o senhor. Muito bem. O Mesa Redonda conversou sobre novas alternativas de transportes urbanos para São Luís. O programa, que é de domínio público, está disponível no site da Assembleia Legislativa, al.ma.leg.br, e conta com reprise à sexta-feira, às 9h30 da manhã. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa.